Tá procurando dica de um romance delicinha, daqueles que a gente não consegue parar de ler? Vem comigo que hoje eu trouxe uma dica ótima. Oi gente, eu sou a Ione Simões. Hoje eu trago pra vocês a dica de um dos últimos romances que eu li, que eu me encantei e que assim que eu terminei de ler, eu pensei, eu preciso gravar uma vídeo resenha sobre ele, porque tem tanta coisa que eu quero falar desse livro que só em vídeo mesmo. E no caso, estou falando de Depois de Aquele Verão, romance de estreia da Carly Fortune, publicado pela editora Buzz, com tradução da Érica Nogueira Vieira. O livro ficou disponível no Kindle Unlimited, então quem tiver conta por lá, quiser aproveitar, ótima dica de leitura. Aqui a gente tem a história da Percy, que cresceu numa cidadezinha que tem um lago, era a casa do lago da família dela, onde ela passava esses verões. E lá ela conheceu dois garotos que eram irmãos e que eles cresceram juntos desde que os pais dela se mudaram de lá, ela nunca mais voltou, fazem cerca de 10 anos. Só que num dia ela recebe a ligação de um desses garotos avisando que a mãe dele faleceu e como ela era uma mulher importante na vida dela, ele achou que ela deveria saber sobre aquilo e aí ela retorna para aquela cidade, né, para prestar as condolências dela e vai fazer com que ela tenha que reencontrar o próprio passado, reencontrar o grande amor dela ali da adolescência. E a grande questão é que esse livro é narrado entre presente e passado, então a gente vai acompanhando paralelamente a vida dela no momento e o que aconteceu anos atrás, desde quando a família dela comprou aquela casa, no comecinho da adolescência, as transformações dela como adolescente até o final da adolescência. E a gente vai vendo que essa personagem, né, guarda sentimentos muito traumáticos, muito difíceis. Aconteceu algo realmente muito impactante na vida dela que ela não consegue nem falar sobre e que a gente fica se perguntando o que foi que aconteceu, o que é que ela tem aí de tão difícil, que segredo é esse? E eu acho que a minha primeira grande surpresa com esse livro foi justamente o reencontro dela com o grande amor, porque a gente sabe que algo difícil aconteceu. Então eu imaginava que esse reencontro seria dramático, daquele tipo que ela chega e o cara olha, o que você está fazendo aqui? Você não tinha o direito de estar aqui. E ter todo aquele drama que a gente, enfim, tá acostumado em ver em livros do tipo. E não é isso que acontece, né? O reencontro deles é tão bonito, é tão maduro, né? São duas pessoas agora adultas, tem todo aquele ar de melancolia porque eles viveram muita coisa, mas eles já estão num momento diferente da vida, mas que vamos fingir que nada aconteceu porque existe algo maior acontecendo agora, né? Então uma outra situação que vamos deixar tudo isso de lado, né? Eu achei isso tudo muito adulto e me surpreendeu, porque como eu falei, eu tava esperando por drama. E aí o livro, ele foi tomando uma série, né, de caminhos e de escolhas que me surpreenderam muito positivamente. Como eu falei, a gente vai acompanhar toda a transformação dessa protagonista ao longo da adolescência dela. E eu acho que a autora foi muito feliz em trazer esse retrato, porque ela traz, né, as angústias, os temas, as conversas que são muito pertinentes a essa época, sem também subestimar essa fase. E algo que eu acho que foi primordial ela ter colocado aqui são também as transformações que a gente tem no nosso corpo, como isso mexe com a nossa sexualidade, né? Como ela coloca esses jovens dotados de uma sexualidade. É tão comum, né? Às vezes a gente lê livros nessa faixa etária e tal, em que adolescente nenhum transa ou tem vontade de transar. Não é exatamente assim que acontece na vida real. Então, assim, eu achei muito positivo como a autora colocou tudo isso e que são também aspectos muito importantes para tudo aquilo que vai acontecer e que vai, né, implicar no grande acontecimento da história, que é essa reviravolta e tal. E aí, outro ponto que foi o que mais me surpreendeu e que fez com que eu gostasse tanto assim da leitura foi justamente esse segredo, porque eu também fiquei esperando ao longo de todo o livro que seria aí, sei lá, uma grande tragédia. E na verdade não é, e ao mesmo tempo em que não é, que acaba tendo esse peso maior que os personagens carregam consigo. E tudo isso porque a autora foi muito hábil em desenvolver as emoções, os conflitos, as circunstâncias ali. Quando eu li, a minha sensação é que tudo isso poderia muito bem ter sido real, que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Os acontecimentos são muito verdadeiros, são muito palpáveis. E aí você vai entrando, né, em camadas de complexidade dessas personagens e que tornam elas muito humanas e
Enfim, foi impossível eu não gostar desse retrato que ela faz aqui, foi impossível eu não me envolver com a história, que além de tudo ela tem esse ar muito grande de nostalgia, porque a gente tá falando de retorno à adolescência, de um lugar que era muito aconchegante, esse momento dela, né, nos verões, nessa casa do lago, nesse ambiente todo bucólico, ele tem esse ar, né, de nostalgia, esse ar acolhedor, que passa pra gente na leitura também. Tudo isso a autora menciona na nota que ela deixa aqui. Foi um livro que a autora escreveu durante a pandemia, então foi, de certa forma, um refúgio para ela também. Ela tem memórias próprias de uma casa do lago onde ela cresceu, então ela usou esse livro, né, para voltar para essas memórias em um momento em que tudo estava muito difícil, e a gente sente esse ar aqui na leitura. E algo que eu achei muito interessante também é que a autora é editora, e esse foi o primeiro trabalho dela como escritora, mas eu acho que o olhar dela com a edição fez muita diferença em como ela estruturou o livro, como ela conduziu os acontecimentos. Ela vai construindo realmente uma coisinha de cada vez e conectando toda a história de uma maneira que o livro é muito pensado, ele é muito bem trabalhado nesse sentido. Tanto que, né, enquanto eu tava lendo, eu tava conversando com a Bia, minha amiga, que também faz parte aqui do clube de membros, foi ela que me indicou a leitura, e aí enquanto eu tava lendo, eu ia mandando mensagem pra ela falando das minhas teorias. E chegou num determinado momento que eu falei pra ela o que eu achava que tinha acontecido, e ela falou: amiga, você conseguiu estar completamente correta e errada ao mesmo tempo. Você acertou e errou tudo. Ou seja, leiam para tirarem as próprias opiniões e entender tudo isso que eu tô falando. Como eu mencionei, é uma história que envolve demais, é uma leitura muito gostosa e que traz esse retrato que é muito humano, muito verdadeiro, que é impossível a gente não se conectar tanto assim com as personagens, sentir as dores delas e entender como isso afetou a vida delas ao longo do tempo com tanto impacto. Vocês já leram, já conheciam essa história? Vale dizer que eu não li, mas esse livro ele tá sendo muito comparado com um livro da Christina Lauren, né, que na verdade é um pseudônimo, são duas amigas escrevendo sob esse pseudônimo, e falaram que as histórias são basicamente as mesmas. Eu não li o livro da Christina Lauren, a Bia, né, leu os dois, ela não gostou do da Christina Lauren, ela achou que tudo lá foi conduzido de uma forma muito rasa, e ela adorou Depois Daquele Verão, justamente pela forma mais complexa, mais bem trabalhada, como tudo acontece lá. Se você já leu um, se você já leu o outro, conta pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, deixa aqui sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra quem tá chegando no canal agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita, se inscreve e ativa o sininho pra não perder notificação de vídeos novos. Me acompanha também nas demais redes sociais, por lá o nosso contato é ainda mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.